E a família, ela é a nossa base. Por exemplo, o sociólogo Pierre Bourdieu, ele fala que é na família que nós internalizamos os nossos hábitos primários. Então, tudo aquilo que nós somos, que nós vamos construindo, tudo aquilo que nós vamos refletir nos outros grupos sociais e principalmente a escola, é tudo aquilo que foi internalizado, é tudo aquilo que a gente aprendeu em família. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Não é treino, é reino. Antes da gente conversar com a nossa convidada de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. É só você clicar no link que está aparecendo na sua tela. Não se esqueça de ativar o sininho e de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio uma pessoa que carrega uma bagagem extraordinária, que é a Miriam Abreu. Miriam, seja muito bem-vinda ao nosso canal. O nosso lema é trazer conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu estou na frente de uma educadora, uma professora mesmo, né, na essência. E vocês, na minha visão, vocês têm um valor extraordinário na vida de qualquer profissional, porque se não fosse vocês, né, nos ensinando, nos capacitando, nos trazendo tanto cuidado, tanto carinho, porque tem professores que ou constrói ou destrói, né, mas olhando aqui para o seu currículo, você construiu muitas pessoas e eu já agradeço, assim, né, por você ter, encarado essa profissão por tanto tempo. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada, Letícia. É uma honra estar aqui para a gente, ter esse bate-papo. Com certeza vai ser muito bom. Eu Eu tenho agradeço. tenho certeza disso. Gente, a Miriam, ela tem um currículo extraordinário de formação acadêmica. Ela é consultora educacional, palestrante, escritora, professora e gestora pedagógica, trabalha como orientadora educacional. Aliás, ela foi servidora pública de 1997 até 2019. Ela é doutora e mestre em educação pelo FMS, especialista em psicopedagogia e orientação educacional pela UFRJ e CPEB, pedagoga com habilitação em orientação educacional e supervisão escolar. Ela trabalhou e trabalha, tem 43 anos de formação, 33 anos na frente realmente da educação. Agora, dia 15 de maio, está lançando o seu segundo livro, Vivências que Inspiram, e ela também é casada há 29 anos. Miriam, 29. que currículo extraordinário. A gente, conversando um pouquinho, você falou que o seu foco é família. E eu já quero, antes da gente entender todos esses seus conhecimentos, o que te motivou a focar na família? Porque eu sou cristã, né? Eu vivo desse manual aqui, e a família é um grande projeto de Deus. E a grande arma de Satanás é destruir as famílias, né. Então, quando eu estou na frente de pessoas que têm esse desejo, esse anseio de cuidar de família, já ganha meu coração, assim, de um nível absurdo. Então, Legal. quando é que foi, Miriam, que você entendeu que você precisava focar nas famílias também e não somente nos alunos, que maior parte do tempo foi essa relação que você teve? Bom, quando eu olho para mim, eu percebo que o que foi possível construir nessa trajetória foi só por Deus, né, eu também sou cristã, que é a razão, né, da nossa fé, é a palavra de Deus, é o Senhor. Então, a família é a base de tudo, né. Então, como quando eu comecei a olhar para minha pessoa, para minha trajetória, o que a minha família me possibilitou, especificamente os meus pais, aí eu já comecei a ter um olhar diferenciado. Quando eu escolhi o campo educacional, e aí eu comecei como professora, porque o professor é aquele que realmente percebe a importância e sente a importância, a necessidade da família caminhando junto, né, na Entendi. escola.
no dia a dia com os alunos, com seus filhos, porque se a família não estiver conectada com o professor dos seus filhos, com a escola, tudo se torna mais complicado, tudo fica mais difícil, né. E a família, ela é a nossa base. Sim. Por exemplo, o sociólogo Pierre Bourdieu, ele fala que é na família que nós internalizamos os nossos hábitos primários. Então, tudo aquilo que nós somos, que nós vamos construindo, tudo aquilo que nós vamos refletir nos outros grupos sociais e principalmente a escola, é tudo aquilo que foi internalizado, é tudo aquilo que a gente aprendeu em família. Então, família é a base de tudo, é o sentido de tudo, né. Então, por esta razão, a minha trajetória e o campo educacional que me fez focar no valor da família. Você tem na sua memória alguma professora que te impactou, assim, de uma forma muito positiva, que você falou assim: "Nossa, eu acho que eu quero ser professora"? Quando que você teve esse despertar? Sua mãe teve educação? Você vem de como que foi essa sua primeira base, Miriam? Olha, Letícia, eu poderia dizer, como o Bourdieu fala, uma improvável nesse sentido, porque eu venho da zona rural. Uhum, Eu nasci numa fazenda, meus pais tinham fazenda, não eram fazendeiros, mas tinham uhum, uma fazenda. E ali nesta fazenda, o meu pai conseguiu, junto com os outros fazendeiros, trazer uma escola e construir uma escola justamente na fazenda do meu pai. E ali nós estudávamos do primeiro ao quarto ano primário. Então a minha primeira professora, embora ela sendo muito rígida, cobrava bastante, era uma baiana, uma negra, lembro dela até hoje, e eu digo que a minha base educacional foi nessa formação do primeiro ao quarto ano na zona rural, numa escola multisseriada. Eu uhum. não sei se você Que é uma sabe o que escola é uma multisseriada? escola Não sei. multisseriada? É você pegar alunos do primeiro ano ao quarto ano, colocar tudo em uma sala só e aquela professora dar conta de ensinar todo mundo. Para Misericórdia, como que pensar. é o nome da professora, gente? Vamos orar por ela, porque olha, imagina você dar conta de uma série, com todo mundo falando a Exatamente. mesma língua é uma coisa, agora uma série com Uma cada heroína, aluno né. uma heroína. Exato. O nome dela era Nadir e era conhecida como a Dona Nede. Uhum. Era bastante firme, bastante rígida, cobrava. E interessante que naquela época ela ainda usava palmatória, porque Uau! a palmatória até 1990 ela ainda andava aí pelas escolas, né, mais rurais, escolas mais do interior, né. Uhum. Aí eu brinco até com as minhas irmãs, minhas primas, eu não sei se a gente estudava porque gostava de estudar, embora eu sempre gostei de ler, de estudar, ou se a Era gente medo. estudava por medo, né. Você chegou a Mas tomar uma palmatória, Miriam? dela não, mas Não, dela assim, não significa que um dia de já teve. colegas, assim, por exemplo, se você errasse, por exemplo, uma tabuada ou alguma pergunta que ela fizesse sobre determinados conteúdos, e o seu colega acertasse, aí ele batia na sua mão, mas aí os colegas eram maleáveis, né. Uhum. Agora dela eu nunca levei Ô Miriam, palmatória. para quem está nos ouvindo aqui, você já ouviu falar em palmatória? Você sabe o que é isso? Se você não sabe, comenta aqui que a Miriam vai explicar para nós agora o Isso. que era a palmatória. Do que era feita a palmatória, Miriam? Gente, Era que de loucura. madeira, né, ela era redondinha, assim, com um buraquinho no meio e um cabo, entendeu? Uhum. Redondinho, um cabo Tipo, e um lembrava um buraquinho no pirulito, o meio. Quando formato de um batia pirulito? na palma da mão, aquele buraquinho fazia dava uma puxadinha, assim, para doer um pouquinho Ai, ele mais a pegava tipo uma pressão? era uma pressão na mão. Isso, olha só, isso ali na década de 70, em 1975, 76, eu vim para Campo Grande para fazer a quinta série, na época era a quinta série, em 77. Uhum. Os meus pais, também
tinham casa em Rio Negro, e os meus irmãos mais velhos, quando terminava o quarto ano, iam tudo para Rio Negro para fazer o ensino médio, né, Uhum. que era o segundo grau na época. Aí de lá terminou o segundo grau, vamos para Campo Grande para todo mundo estudar. E eu fui a última. Eu, na verdade, não morei em Rio Negro para estudar, Ah, você veio direto. porque eu sou a caçula de todos, né. Aí eu terminei o meu quarto ano, em 76 lá nessa escola, aí em 77 eu vim para Campo Grande para fazer a quinta série. Uhum. Nesse período, você me perguntou o que que me levou a escolher o magistério. Nessa região tinha muitas fazendas e muitas pessoas eram cristãs, evangélicas e principalmente da igreja batista. E lá existia uma igreja batista chamada Estrela d'Alva, e todas as férias, essa igreja ela tinha uma visão muito interessante. Todas as férias ela levava 2 professoras aqui de Campo Grande para fazer escola bíblica de férias com as crianças, com os adolescentes, e outros, pastores, líderes, músicos, normalmente traziam do Rio de Janeiro, daqui de Campo Grande, para fazer um trabalho com os adultos. Era uma semana. Essas 2 professoras para mim começou a ser também um referencial, Uhum. porque elas eram muito dedicadas, muito criativas, levavam coisas, assim, novidades incríveis pra gente. Então era uma semana fantástica. Quem participou dessas EBFs na década de 70 ali nessa igreja, início de 80, com certeza tem isso como uma marca. E essas professoras começaram a imprimir em mim Esse esse desejo. desejo, esse olhar para o magistério. Aqui em Campo Grande, quando eu fui fazer o ensino médio, que era o segundo grau, eu fiz o magistério no Joaquim Murtinho. Uhum. E eu tive uma professora chamada Maria Elizabeth de Oliveira Gonçalves. Lembro do nome dela todinho, porque essa professora me marcou, e uma outra professora de didática também, Elza Kraviek. Fantásticas. Essas 2 mulheres eu pensava: "Olha, eu quero ser professora como essas professoras aqui". E lá na sétima e oitava série tinha uma professora de história chamada Marlene e uma de geografia chamada Márcia. Também era o meu encanto a aula dessas 2 professoras. Então, eu lembro muito bem do nome delas e o quanto elas me influenciaram para escolher a carreira do magistério. Uau, que extraordinário. Miriam, e aí durante essa sua trajetória, você, claro, foi evoluindo nos seus saberes, né, e chegou ao mestrado e doutorado, e o seu doutorado, a sua tese de doutorado, resulta-se neste livro, Famílias e Escolas Militares. Por quê, né, como eu citei, você foi servidora pública, né, as pessoas podem pensar: "Ah, como assim professora servidora pública?" Sim, porque você foi concursada, né, do É, Colégio Militar. servidora pública federal, né, Aham. porque nos colégios militares do Sistema Colégio Militar do Brasil, existem professores militares, mas existem professores civis. Uhum. E os civis, entram por conta de um concurso público, civil, né, e aí eu entrei como orientadora educacional em um concurso como este, porque também orientadores educacionais e outros técnicos fazem parte desses concursos. E daí foi Uhum. lá que você desenvolveu a maior parte da sua carreira, até você se aposentar? Sim, eh, antes eu fui professora e eu passei por todos os níveis, né, comecei com 17 anos na Uhum. alfabetização, 2 primeiros anos de magistério foi já alfabetizando. Eu lembro que eu tinha 35 alunos na classe e naquela época não vinha, assim, os alunos já mais ou menos no mesmo nível, né, já Uhum. sabendo pelo menos juntar palavras ou letras, né. Então você pegava alunos de todos os tipos de conhecimento, sem nenhum conhecimento, Uhum. médio e outros já lendo frases, né. Aí depois eu também dei aula no ensino médio, no ensino fundamental 2, fui supervisora escolar, que hoje é coordenação pedagógica por 9 anos. Ah,
tentei uma sociedade de uma escola infantil, que foi Uhum, uma experiência não muito agradável, foi num período muito, difícil economicamente no país, e aí a gente, acabou acabamos com a sociedade, a escola não deu certo, foi quando eu entrei no colégio militar por um concurso, né. uhum, Lá no colégio militar eu fiquei 22 anos e 9 meses como orientadora educacional. Mas neste tempo também fazendo outras especializações, final de semana dando aula em cursos de especialização, né. E uhum. aí não saí do magistério, não deixei o magistério totalmente, mas o foco foi o colégio militar como orientadora educacional. Ô Miriam, e qual é a grande diferença, das escolas militares para as escolas civis? O que mais te chamou a atenção, assim, no educar ou na forma de gestar, essa escola? Bom, o colégio militar e as escolas públicas, eu percebo que a diferença está na questão do dia a dia, digamos assim, da dinâmica escolar, porque veja bem, o ambiente ele é um ambiente militar. Automaticamente, se você está num ambiente onde tem mais regras, mais cobra mais compromisso, mais disciplina, respeito, automaticamente todo mundo vai entrando Eixo. nesse ritmo, nesse eixo, né. Então um dos pontos importantes do colégio militar é o seguinte: o respeito ele está acima de qualquer É coisa, é inegociável. inegociável. O aluno, ele e não só o aluno, como todas as pessoas que fazem parte daquele campo, o respeito ele é devido desde as pessoas que trabalham na limpeza, aos soldados, porque ali dentro também é uma unidade militar, né, então Uhum. tem soldados também ali. O respeito ele é para todos. Então, eu digo que a grande diferença do sistema colégio militar no Brasil e as escolas públicas, principalmente hoje, é a questão do respeito ao professor. Lá, o que nós diríamos o seguinte: o que deveria ser, algo natural, né, por exemplo, o respeito, a disciplina, o realmente estar ali para aprender, valorizar o trabalho do professor, o que deveria ser normal para todas as instituições escolares, muitas vezes se torna uma exceção. Por exemplo, agressão ao professor, desrespeito ao professor, digamos que isso possa até acontecer, mas se acontecer, é uma exceção. E uma única Então vez, não vai ter e uma segunda única chance. vez, porque o que que acontece? Aí entra uma série de profissionais para tratar dessas questões, as famílias são chamadas, encaminhamentos são feitos, porque existem profissionais de todas as áreas para atender esses alunos, para atender o professor, para atender a família, e isso falta nas outras instituições escolares. Então, a marca do colégio militar em relação aos outros está na questão do respeito às normas, às regras, à disciplina, que é o fundamental para que o ensino, o trabalho do professor flua bem na sala de aula, né. Ô Miriam, você acredita então que, essa vivência que você teve dentro do colégio militar foi principal lugar que você entendeu a importância da família nas escolas? Antes de eu entrar no colégio militar, eu já era fui supervisora escolar 9 anos, então eu já tinha esse contato com família, com aluno, com professor. Mas quando eu fui exatamente para atuar como orientadora educacional, porque a função do orientador educacional é essa ligação direta, aluno, professor, família. Essa interação aqui, ela é a base, ela é fundamental. Quando eu comecei a atuar nesta área, e a cada ano eu fui percebendo que o quanto a presença, a participação, o envolvimento da família é fundamental. Sem esse envolvimento da família, a família compreender que, não é só deixar o filho lá na escola, e ir embora para casa e buscar no horário estabelecido.
uma coisa que as famílias precisam compreender é que a aprendizagem, ela está estritamente ligado a tudo aquilo que acontece nas 4 paredes, que é a casa, que é o ambiente familiar. Então a aprendizagem, ela tem tudo a ver com as emoções, né. Uau! Tudo a ver com as emoções, não é só o professor chegar lá, passar o conteúdo X, o aluno ouviu, anotou, tal, fez uma atividade, em casa revisou e está tudo certo. Porque se uma criança, ela vive num ambiente agressivo, num ambiente que não está legal, os relacionamentos não estão caminhando bem, num ambiente onde não tem organização, não tem planejamento, não tem horário para se fazer as coisas, para se estudar, para se fazer uma tarefa, não tem essa dinâmica no cotidiano, essa criança vai ter muitas dificuldades na aprendizagem. Por exemplo, eu sempre disse que a família que ela tinha organização, planejamento, acompanhamento escolar, uma vivência, não existe família perfeita, certo? Uhum. Mas pelo menos uma família que tem um relacionamento onde as pessoas se respeitam, porque o respeito começa em casa, né? Sim. Porque se o respeito não está em casa, ele também não vai para a escola, ele não vai para nenhum outro campo social, não vai para as ruas, né, não vai para as avenidas, não vai para os shoppings, para os bares, seja para onde for, para a igreja, né. Então, se existe uma família que mantém esse ritmo e costuma conversar com os filhos, acompanhar, ver o que está acontecendo, orientar, ver se fez atividade escolar, que dificuldade o filho está tendo, se precisa de uma ajuda ou não. Então, esse tipo de aluno ele vai bem. E eu também costumo dizer, né, eu sempre brinquei, que na verdade quem primeiro precisa ir para as terapias não são os alunos, são os pais. Porque o aluno vai, mas quando ele volta a questão está ali, né. Então essa questão toda. Outro aspecto, alguém poderia falar: "Ah, Miriam, mas quem tem tempo para fazer tudo isso nessa vida corrida?". A gente precisa entender que não é a quantidade de tempo, é a qualidade, né. Uhum. Por exemplo, se você busca seu filho na escola, no caminho, a forma que você recebe seu filho no carro, se você vai buscar de carro, no caminho já é uma forma de interação. Em casa, vai almoçar à mesa ou põe o filho para ajudar a arrumar a mesa, a organizar alguma coisa na cozinha ali e tal, pós o almoço, é uma forma de interação e de começar a saber as dificuldades dos filhos, Aí, né. no sentido assim, a gente já vai perguntando: "E aí, filho, como é que foi a aula? O que que você fez? O que Como que é que você foi? aprendeu, O que que né? você" E se o aluno pouco fala: "Ah, mãe, foi tudo bem". Nessas respostas deles, a gente já consegue perceber que tá tendo alguma coisa errada? Se o filho começa sempre tudo bem, nem sempre está tudo tão bem, né. De Uhum. vez em quando é muito importante os pais, comparecerem à escola. Pegou o boletim escolar? Mesmo que esteja ali tudo bem, dá uma conversada com um ou 2 professores ou com o coordenador existem os Uhum. coordenadores pedagógicos, existe coordenador de turma, por lá no colégio militar existia os coordenadores por ano escolar, né. Então, estar atento a tudo isso, porque o fato uma coisa que os pais precisam estar atentos hoje é o seguinte: não é porque o filho não dá problema de notas, não é porque ele sempre está quietinho lá no quarto, estudando, fazendo as atividades, que está tudo bem. Nem sempre hoje existe a questão preocupante que é o filho do quarto, né. Uhum. Precisa se ver por que que aquele filho está tanto ali no quarto. Hoje as redes sociais têm trazido muitos filhos para os quartos. E o que que está acontecendo nesse quarto? Outro aspecto importante é a questão do relacionamento. Relacionamento se constrói. Então, os pais precisam, ter essa dinâmica de relacionamento, de diálogo, desde criança. Porque quando chega lá na adolescência, você vai querer começar a conversar com seu filho, interagir na adolescência, aí é tarde. Ai, pode não dar mais tempo, Pode né? não dar mais tempo. Aí vai precisar de um profissional, né, de um psicólogo, de
técnicos que vão entrar, aí vem vários custos, né, tem o custo emocional, tem o custo financeiro, tem o custo de tempo. Então o principal é a família começar a estabelecer um ritmo de diálogo, de afeto, de escuta. É, porque não adianta também você querer só conversar no sentido de julgar, né. Não, Pensando não. assim: "Ah, você não fez mais do que sua obrigação, você tem que fazer mesmo, porque é assim, porque eu trabalho o dia inteiro, porque não sei o quê". Isso não é diálogo, isso é Quantas vezes apontamento, eu né. atendi, famílias e eu falava assim: "Como é que é em casa? Vocês conversam?" "Sim, dona Miriam, a gente conversa, ó". Eu muitas vezes sento todo mundo lá e falo assim: "Ó, é assim, assim, assim". Tipo, eu falo, vocês só escutam e Espera pronto. lá, aí isso aí não é conversa, é um É o monólogo, mono né, um exatamente. monólogo, né. Então a gen os pais uma das coisas que eu recebia muito de reclamação dos filhos é a dificuldade da escuta dos pais. "Ah, Miriam, já tentei, tento falar para os meus pais as minhas dificuldades, mas eles não me escutam, eles não gostam de mim, eles não me amam". Quantas vezes eu escutei o adolescente falando assim: "Ah, eu posso sair e voltar a hora que eu quiser, meu pai e minha mãe não se importam, eles não me amam", né. Então eles têm essa necessidade de dizer que eles, As né, crianças eles eles não sabem que sentir que eles eles não estão sabem lidar com amados, que se liberdade, importam. né. Porque na verdade a gente acha que o adolescente não gosta de regra. Na verdade ele gosta de regra, mas é o como essas regras elas vão sendo estabelecidas. É você E saber criar exato, autoridade, não autoritarismo, né, sobre o seu filho. exatamente, Seu filho não tem que ter autoridade, medo de você, ele precisa ter respeito, né, mas respeito, sabendo que ele tem, o poder de conversar, de falar, de se expressar. Eu exato. tento fazer isso em casa, eu tenho 2 na fase escolar, né, a Ana Beatriz que vai fazer 4 anos, o João Miguel que tem 7, e eu tento me colocar nesse lugar aliás, eu tento, eu acredito que esteja dando certo, me colocar nesse lugar de uma mãe que escuta. "Filho, o que que está acontecendo? O que que aconteceu? O que que você está sentindo? Por que que você está assim?" E por mais O que o que meu é você acha pequeno o disso, que né? exatamente. E eu falo para ele: "Filho, você tem que confiar na mamãe e falar o que você está sentindo, pensando, fazendo, porque é a única forma de eu te ajudar. Se você não me conta, eu não sei o que passa aí dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, a mamãe não sabe. Então eu preciso que você confie em mim para que eu seja essa sua ajudadora". E daí eu tento, né, principalmente nos momentos de ajudar no horário na hora de fazer tarefa, gente, a Hum, hora de fazer ta é assim na sua casa? A hora de fazer tarefa, a criança quer ir no banheiro, quer tomar água, quer não sei o quê, viu o passarinho, viu o pica-pau, viu o dinossauro, ai mas menos sentar, concentrar. concentrar. E aí eu tento não ficar brava, "Já falei, não sei o quê", porque eu já fiz isso logo que ele começou, Aham, e eu vi que ele travou o menino, assim, deu tipo um pânico, eu falei: "Cara, acho que eu exagerei", aham. né, então eu tenho que chamar ele para o prumo, "Filho, ó", aí eu pego, olho no olho dele e falo: "Respira fundo", ele respira, aí eu falo assim: "Repete com a mamãe, é hora da tarefa", aí ele fala: "É hora da tarefa, então agora é a hora da tarefa". Aí eu Exato. aprendi que eu preciso desligar a televisão, tirar tudo da frente dele que possa distraí-lo e deixar, assim, a tarefa, o papel, o a tarefa, o lápis, a borracha e pronto. E aí eu consegui criar essa relação com o meu filho, de verdade. Então eu percebo que ele acaba a aula, ou eu ou o meu marido que pega, mas geralmente sou eu, e ele já sai do portão contando o que aconteceu. "Mãe, isso", assim, sem medo, sabe. Você Então percebe eu como é percebo que fácil? E sim. você tocou numa coisa muito importante. Você nunca deve colocar a criança ou o adolescente para estudar, e é sempre uma orientação que eu dava para eles. Você nunca senta para estudar numa mesa bagunçada. Por exemplo, você falou assim: "Ah, eu tiro tudo da mesa", por quê? Eu até dizia sempre para os alunos quando eu entrava para fazer orientação ou ia atendê-los: "Quando você for fazer tarefa, você deve ter mais 2, 3 disciplinas para fazer tarefa. Não coloca todas as tarefas sobre a mesa. Deixa em outro lugar, pega uma tarefa só. Se é língua portuguesa, você pega só o material de língua portuguesa, deixa celular para lá, tudo para lá e se concentra naquilo que você tem que fazer. Então aí começa a organização.
Uau. um espaço tranquilo, você está entendendo? Uhum. Porque o irmão que tem irmãozinhos menores é outro problema, né, muitas vezes está lá Exato. Me fazendo ensina tarefa, aí que essa tem que aprender, o porque é um irmãozinho rolo. pequeno vem para fazer e tira atenção. Nessas horas, é hora de negociar com o irmão menor: "Ó, o maninho está estudando, né, o seu irmão, sua irmã está estudando, né". Porque tudo isso, para desconcentrar, é a coisa mais fácil do mundo. E o ideal é colocar o aluno, né, o filho, para estudar ali no máximo 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Tá, estudou, não terminou tudo, deixa levantar uns minutinhos, deixa ir lá fora, brinca com o cachorro, com o gato, né, fala, toma uma Uhum. água, pronto, pronto, deu uma relaxada, agora vamos sentar mais um pouco. Porque Hum, se tocar direto, mesmo nós adultos, se você toca exatamente. direto, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas estudando, a sua concentração não vai ser o ideal, né. Entendi. Você falou da escuta também, é muito interessante essa valorização da escuta e do respeito no sentido da dor do filho, né. Muitas vezes eu atendi pais, eles falavam: "Dona Miriam, mas olha, eles não têm boleto para pagar, eles não têm preocupação com isso, eles não têm, a gente dá roupa, calçado, celular, tudo que quer, a escola, tal, tal, tal", eles não têm essa preocupação. Mas os pais precisam estar atentos que as crianças, elas têm os seus conflitos também. Os adolescentes muito mais, porque eles estão passando por uma fase de transformação e o relacionamento entre eles na escola, nesse tempo, é muito turbulento. Tem o período que Uhum. as menininhas não suportam que os meninos fiquem juntos, aí tem o período que eles se interessam uns pelos outros e as mudanças vêm. E como que isso vai ser resolvido? Através do diálogo, da confiança. Você falou agorinha que o seu falou da confiança para o seu filho, é essa conquista da confiança. A família deve ser um espaço de confiança. E a confiança você precisa conquistar, É construir, não é conquistada, assim, né? exatamente, não é, e outra coisa, não é ser amiguinha do meu filho, da minha filha. Não, amigas é uma coisa, amiga é uma coisa. Agora mãe, precisa diferenciar bem isso daí. Uhum, Você pode ser uma mãe amiga, mas não aquela mãe amiga igual a amiga uhum. da Tem sua que da ter filha, né. autoridade de mãe, né? Autoridade, outra coisa importante é criar os filhos com autonomia, né. Hum. A autoridade dos pais, a autonomia. E aí entra outra palavrinha importante que é fundamental na aprendizagem, ô Letícia, a autoconfiança. O filho precisa, a filha precisa ter autoconfiança para ela também fluir na aprendizagem. Como que a gente desenvolve isso nos filhos, então, você como professora, orientadora, como? Porque assim, Você olha, quer eu ver uma sou coisa que destrói muito a autoconfiança de uma pessoa? São as palavras. A própria Bíblia fala, né, uhum, que o eh, poder da vida e da morte o está poder da naquilo que você vida e da declara. morte está na Palavra. Na nossa boca, né. Uhum. Exatamente. Então, a autoestima e a autoconfiança está nisso daí. Medir bem quais são as palavras que são usadas dentro de casa, né. Muitas vezes, não foram poucas as vezes, eu atendi alunos com seríssimas dificuldades de aprendizagem e emocionais, porque daí a gente tinha que fazer o encaminhamento para o psicólogo, né, para também fazermos uma chamada das famílias para conversar. "Ah, Miriam, a vida toda eu sempre ouvi: 'Ah, você não vai dar nada, você é um burro, você é incompetente, você isso, você aquilo outro'", você está entendendo? Então essas coisas, vão minando a autoestima, a autoconfiança, e aí o que que o filho vai passar a pensar? Eu sou incompetente, eu não dou conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar em nada, né. E isso tudo vai fazendo parte do prejuízo na aprendizagem. Um prejuízo emocional, né. Emocional, porque muitas vezes o aluno está lá com a nota que não vai, não vai, só nota baixa, muitas vezes depressivo e tal. Aí os pais eles querem focar só ali: "Não, eu vou colocar um professor explicador, vou colocar num cursinho, vou fazer isso, fazer aquilo outro", mas existe uma linha muito estreita
entre o ato de aprender e as emoções. Por isso que eu te falei, a aprendizagem está muito ligada no emocional. Então o orientador educacional, ele tem que ter esse olhar, para ele identificar até onde realmente é uma dificuldade de aprendizagem, realmente são déficits pedagógicos, é um problema que veio da alfabetização, é um problema de que veio de escolas onde o currículo não foi todo trabalhado naquele ano, ou existem aqui, situações que essa leitura aqui quem vai aprofundar é um psicólogo, Entendi. entendeu? Eh Miriam, você falou que você agora, depois que você transicionou de carreira, né, você é É. uma consultora educacional. Então hoje, qual que é a sua visão, de treinar treinadores, né, de educar ou de ensinar os seus colegas de profissão? Então, como que é esse trabalho que você está desenvolvendo dentro dessa consultoria? Exato, essa questão da consultoria, educacional, voltado principalmente para a educação básica. Eh, pegar toda essa bagagem como professora, como coordenadora pedagógica, como orientadora educacional, e junto com a gestão escolar, fazer uma avaliação do todo escolar. Porque muitas vezes a gestão escolar ela está tão preocupada com as questões administrativas, que muitas vezes ele não para pensar como é que está, o aluno, a escola realmente ela está, oferecendo, ofertando aquilo que realmente os alunos desejam, que faça parte da sua aprendizagem? Será que não há alguma coisa ali que os alunos também possam contribuir para que essa gestão possa implementar naquela escola de uma forma diferenciada? Outra coisa é a escuta da gestão em relação aos professores, né. Como esses professores estão trabalhando, como eles estão se sentindo profissionalmente. Hoje os professores no Brasil estão passando por uma crise muito grande, né. Então, seria essa escuta do gestor com o professor, o que que pode melhorar nessa questão pedagógica, porque o professor, a gente acha que o serviço dele, o trabalho dele é só na sala de aula, mas o professor ele trabalha antes de ir para a escola, ele trabalha durante o tempo que ele está na escola e ele trabalha depois, porque primeiro ele tem que preparar a aula, depois ele vai dar aquela aula e depois ele tem que corrigir muita coisa que ele propor que Quase que ele não para, então essa o professor avaliação. trabalha Então o praticamente 3 professor turnos. ele tem muitos afazeres também administrativos. Como que essa gestão está olhando para essa questão do professor? Porque de repente o professor ele está tão sobrecarregado de tantas outras tarefas, que o principal que é o ensino, que é o dia a dia ali na sala de aula com o aluno, acaba muitas vezes sendo prejudicado. Como que o gestor pedagógico está vendo tudo isso? O que que se pode implementar, inovar dentro da escola para melhorar a aprendizagem? Uhum. Você quer ver uma coisa muito simples, que parece uma coisa boba, mas isso é útil para a família também, que trabalha muitos aspectos da aprendizagem? O jogo do xadrez. O xadrez é o melhor jogo para uma família implantar dentro de casa e uma escola, por que não um clube do xadrez? Por que o xadrez? Você va é um o primeiro xadrez ele é um jogo de inteligência, né. Um jogo de inteligência, ele trabalha concentração, ele trabalha limite, ele trabalha respeito. E como ele trabalha muito a concentração, é um jogo de inteligência, ele vai proporcionar uma aprendizagem melhor. Então, por que não implantar determinados tipos de atividades dentro da escola que vai agregar mais valor para este aluno? Hoje nós temos aí robótica, temos a parte das tecnologias, né, teatro, música. Existem tantas coisas que a gente pode pensar dentro de uma consultoria, e a consultoria ela não pode ser eu pegar um modelo daqui e implantar ali, não é assim. Tem Tem que que ser ver individualizado, né, tem que cada ser escola é uma cada escola, porque escola cada é uma aluno é um, não é? realidade, Da professora é cada escola professor. tem uma cultura. Uhum.
né. Existe o básico, né, que todas as escolas vão seguir, os currículos, tal, aquilo ali é o núcleo, mas cada escola constrói a sua cultura. E o que cada escola pretende daqui, por exemplo, a 5, 10 anos com esses alunos que estão passando por eles? O que é que está sendo plantado na vida dessas crianças, desses adolescentes? Eles vão lembrar dessa escola lá na frente? Embora muitas pessoas hoje no Brasil não concordam muito com o ensino das escolas militares, mas uma coisa que me chamou sempre a atenção no colégio militar, é interessante. O colégio militar, por exemplo, de Campo Grande faz aniversário no mês de junho, e lá tem uma comemoração na data do aniversário do colégio. Por incrível que pareça, nessa formatura aparecem inúmeros ex-alunos e hoje profissionais que estão aí, advogados, Eles juízes, lembram e vão na médicos, eles comemoração? vão e eles levam a boina, eles guardam a boina. No Que colégio militar tem aham, aquela boina aham. dos Eu alunos, tive né. uma grande amiga, Vivi, um beijo, que foi do colégio militar e a gente achava ela incrível, a vestimenta do colégio militar, eu acredito que ela tenha a E boina eles dela. fazem questão de desfilar no final do desfile dos alunos atuais, eles fazem questão de montar um grupo, que eles chamam de batalhão escolar, desfilam tudo de civil, vão lá como se eles dali eles fossem para o Uhum. trabalho deles e com aquela boina da cabeça na cabeça. O que que é isso? Aquela boina é um símbolo de pertencimento. Onde eles estiverem, eles vão lembrar que um dia eles constroem laços de amizade que eles levam para o resto da vida. Então, toda escola precisa pensar quais os laços que nós vamos, criar na nossa instituição, que o aluno ele pode ter estudado aqui até o final do ensino médio ou até o início do ensino médio, mas ele precisou mudar de escola, de cidade. O que que vai levar esse aluno a lembrar da nossa escola e das amizades que ele forjou ali? Uau, isso Interessante. é muito interessante, muito interessante. Miriam, antes da gente continuar o nosso bate-papo, e aí eu quero que você fala do seu outro livro também, Vivências que Inspiram. Eu quero agradecer aos parceiros do nosso canal, agradecer a Brisa Shop, que é a sua loja de roupa feminina, que tem a habilidade de trazer o melhor da feminilidade. Então dá uma passadinha lá na Brisa que a Simone vai ter o maior prazer em atender você. Agradecer a FL Home, que é uma especializada em perfumes de ambiente. Então, se você tem consultórios, clínicas ou até mesmo para sua casa, para sua residência e quer deixar a sua marca olfativa, dá uma passadinha lá na FL Home, que tem fragrâncias exclusivas e extremamente refinadas e requintadas. Agradecer a Arcus Training, que é a academia que integra corpo, mente e espírito, então você não precisa mais se sentir obrigada a treinar, porque você vai para um ambiente tão gostoso, tão acolhedor, que você vai entender que não é o cuidado do corpo, né, que não é o treino, é o reino de Deus sendo desenvolvido e nós somos essa trindade. Agradecer também ao doutor Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, que é o médico da medicina funcional integrativa que cuida da sua saúde sem o uso de medicamento. Doutor Renato, que é o quem cuida de mim, eu tenho aqui o meu total carinho. Muito obrigada. Agradecer também a Card Saúde, que é o seu cartão de benefícios em saúde. Ele tem mais de 250 médicos credenciados, especialistas pronto para atender você e toda a sua família. Com o Card Saúde, você tem descontos em clínicas que fazem exames, tem mais de 30 clínicas credenciadas. Tem descontos para o seu pet shop em alguns pet shops aqui de Campo Grande. Tem clínica de estética também que te dá mais de 25% de desconto. E no ato que você faz o seu card saúde, você ganha um ano do Ecopark, que é um parque, aquático, um parque aquático aqui em Campo Grande. Você tem um ano de acesso quando você adquire o card saúde. E é isso, eu agradeço muito cada um de vocês fazem isso aqui tudo se tornar possível. Miriam, fala um pouquinho para nós então, desse livro, falamos um pouco, acho que a gente já entendeu o que que o seu livro Famílias e Escolas Militares querem nos ensinar, né, que essa engrenagem ela só funciona, né, Exatamente. se tiver família e Escola escola e juntos, estudante. né, para que o estudante possa ser uma pessoa melhor. E o Vivências que Inspiram? Fala um pouquinho para nós.
Vivências que inspiram, quando eu aposentei, eu falei: "Bom, não é hora de parar. Tem bastante conhecimento e experiência, eu vou montar um projeto para continuar atuando na educação, porque eu amo a área da educação, sabe. A educação para mim é a é o centro, né, da nossa vida, né, no sentido de construção de uma nação, né, é essa a importância. Então, quando eu aposentei, eu pensei: "Eu vou escrever um livro sobre vivências de uma educadora". Aí eu ia colocar a minha experiência pessoal e a experiência na área educacional. Estruturei tudo, né, vamos começar. Comecei, aí depois de certo tempo eu vi que esse negócio aqui não vai dar certo só um livro, né. Aí eu dividi, então saiu esse primeiro, que é Vivências que Inspiram, que é muito da Miriam como pessoa. Quando a gente falou aqui em famílias e escolas militares, que fala das estratégias familiares de escolarização, eh, fala de hábitos familiares, tem uma coisa muito importante que eu destaco nesse livro, que serve e é fundamental para toda a família, é a questão dos valores e dos princípios. Eu vejo, sabe, Letícia, que valores e princípios, eles não podem ser negociados. E hoje nós estamos vivendo uma crise de valores e uma crise de princípios, né. E princípio é algo que não se é imutável, em qualquer lugar do mundo que você for, tem os princípios, né. Perfeito. E esse livro eu falo, são 70 vivências, onde eu vou relatando experiências que eu vivi, algumas somente eu, depois outras eu e já casada, eu e meu esposo. E em cada uma dessas vivências eu trago ele é um livro voltado para o público cristão, mas qualquer pessoa que ler vai tirar alguma coisa importante ali, né. Então eu faço uma aplicação com textos bíblicos, trago para nossa realidade, para o nosso dia a dia. É um livro que traz fala de sucessos, fala de fracassos, fala de alegrias, realizações, mas fala de dores também, de perdas, né, de frustrações, porque hoje a gente está muito acostumado a ouvir as pessoas falarem só de sucesso, do que deu certo, né, aquela coisa tudo bonito, né, bem shopping center, né. Uhum. Então, mas aí eu resolvi colocar, como foi a trajetória da Miriam lá, que saiu lá da fazenda, tímida, né, uma menina tímida lá de uma escola rural, que hoje ela pode contar suas experiências, compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. Como que foi? Nada é tranquilo na vida, nada é linear, né. E Tudo eu tem seus destaco processos. muito aí o seguinte, o valor da família, a base familiar. Porque se eu não tivesse a base familiar que eu tive, a base cristã que eu tive, eu não daria conta de passar algumas dessas experiências E aí. esse livro é um livro que eu tenho que ler capítulo a capítulo ou eu posso ler cada vivência? Porque você falou que são 70 vivências, né? Eu Exato. consigo ler, eu até abri aqui por um acaso e abriu na vivência 14, uma semente lançada. Uhum. Texto bíblico base, Mateus 13. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 23. Uau! Esse livro, ele tem um diferencial que você pode ler a vivência que você quiser. De repente, você vai ler a vivência um para saber quem é essa Miriam, de onde ela saiu, né, Uhum. por que que ela está dizendo isso, mas de repente você pode ir lá para a vivência, sei lá, 55. "Opa, hoje eu vou ler tal vivência", ou você pode ler na sequência. E aí também eu falo da importância de todos nós termos, pensarmos na possibilidade de colocarmos as nossas memórias no papel. Uau, isso é Para importante. pensar Dizem que a gente tem quantas que como é que pessoas é? Eu partiram, tenho que nascer, plantar uma árvore, escrever escrever um um livro, livro, né? e os filhos, Ter o camp aí, ó, então você já escreveu? Eu escrevi um livro, fiz uma monografia, mas eu tá também estou vendo? escrevendo um livro. É Sim, isso. vou escrever. Então é um livro que a pessoa tem essa flexibilidade, para leitura, é uma linguagem bem, informal, não é uma linguagem técnica. O Famílias e Escolas é técnico ou não?
ele é um livro técnico, mas na época de transformar em livro, a gente faz uma mudança também na linguagem, tenta deixar o mais informal possível. Uhum. Mas este outro, ele é mais informal ainda, e uma coisa que eu gostaria de destacar neste livro aí, sabe, Letícia, é a questão da identidade. Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, né, não há nada que derruba a gente. A gente pode até ficar meio lá, né, Tem o decepcionar, dia mal, né, tem o dia mas mal, rapidamente mas você se quando a alegra. gente sabe quem a gente é em Deus. Quando eu tinha uns 17 anos, 18 anos, eu estava num retiro de jovens, eu estava liderando um retiro de jovens de uma igreja, eu era presidente dos jovens. E nós levamos uma preletora para falar para os jovens, e ela me chamou à parte e me disse algo de um propósito que Deus tinha na minha vida. E isso eu nunca me esqueci. Eu tinha lá 17, 18 anos. E hoje eu começo a ver os propósitos de Deus se cumprindo, começando a se cumprir além do que já se cumpriu até agora como educadora, nesse sentido. Uhum. Então é uma questão de propósito, é a gente ter clareza: "Quem eu sou em Deus?". Se eu sei quem eu sou, quantas afrontas, quantas palavras que poderiam ter me deixado pelo meio do caminho, mas eu parava para pensar: "Não, mas espera lá, a Bíblia não fala isso", né. É. Aí você ouve uma mensagem, você lê alguma coisa, você se lembra de alguma coisa. A minha mãe tinha o costume de falar: "Caiu? Levanta". Caiu, tem que levantar. Levanta, sacode e vamos andando. Uhum. Então é bem assim, é a questão dessa identidade. Eu começo na introdução falando de uma educadora aqui do nosso estado, Oliva Enciso, Sim, é o nome de uma escola, né. de uma escola. Ela, olha só, lá em 1970, 60, na década de 60, 70, ela foi uma mulher que fez muita diferença no campo educacional. Ela era professora, e ela foi tão ousada que naquela época ela conseguiu ser política. Ela entrou no campo político para trabalhar em prol da educação, principalmente da educação. Então ela teve cicatrizes, carregou cicatrizes, preconceitos, com certeza. Mas eu olho para a história dessa mulher e falo: "Puxa, ela sabia quem ela era", né, ela tinha certeza da identidade dela e a que ela veio, né. Então Hum. isso é muito importante. Então esse livro traz tudo isso. Dores, alegrias, fracassos, sucesso, sabe, tanta coisa Que assim que lindo, todo Miriam. mundo Tenho vive, né. certeza que esse livro deve ser muito edificante, porque, pessoas se conectam por pessoas, né, e Sim, testemunhos transformam vidas, né. sim, Assim, tudo que você passou de dor, de problema, de dificuldade, quando você é curado, você tá, como que autorizado por Deus a curar outras pessoas, né. Pessoas exato, feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Então, exato. como você falou, tem dores, tem problemas, tem dificuldades, mas também tem muitas conquistas. Eu acho que essa é a vida do ser humano, né? Sim, Todos nós temos histórias de sucesso, histórias de fracasso, e com certeza tudo que a gente passou pode sim transformar a vida do outro. Às vezes é uma palavra, é um detalhe, uma perspectiva diferente, né? Que você olha e fala assim: nossa, eu não tinha pensado por esse lado. E aí você muda completamente o cenário e exatamente. você já consegue sair às vezes daquele fundo do poço, porque você ouviu, né, algo que pode realmente te alavancar. E Exato. Miriam, eu tenho que agradecer, né, foi maravilhoso te ouvir, foi maravilhoso saber que existiu uma professora tão dedicada aos seus alunos e depois uma coordenadora, e mais além disso, uma mulher, né, que dedicou a sua vida a ajudar pessoas, a ajudar famílias, a cuidar de famílias, né, com certeza, eh, deixou um pouco de lado a sua família, né, porque a gente Sim, sabe como isso leva tempo, igual você falou, a vida do professor não é somente a sala de aula, mas é antes da sala, na sala, depois da sala, e ainda assim não é um profissional tão valorizado. Mas eu acho que os professores deveriam ter o maior salário
longe do segundo, né, Exatamente. porque se são o que são, teve alguém para A ensiná-los, questão da alguém que teve valorização, né. palavras, né, para validar. E eu falo que eu tive na minha trajetória de escola, ela não foi tão boa assim, porque no meu primeiro ano escolar, uma professora usou uma palavra muito ruim sobre mim, e eu cresci com essa formatação. Então, o estudar para mim foi muito difícil, mas eu nunca desisti, mas nunca foi bom. E depois que eu me libertei dessa frase, que eu voltei naquele cenário, que eu ressignifiquei, hoje realmente eu posso falar sem chorar, eu posso, ajudar outras pessoas que passaram e principalmente dizer: "Cuide das suas palavras", né. A Bíblia fala que o Exatamente. poder da vida e da morte está naquilo que você declara. Então o que te mata, a maioria das vezes, não é o que você come, mas assim o que você fala. Então um elogio, uma palavra de amor, uma palavra branda, é o que traz cura, é o que traz restauração. Agora, palavras ríspidas, palavras de baixo calão, palavras de autoritarismo, na verdade isso mais destrói do que constrói. Mas primeiro você precisa mudar essa perspectiva para que você não aponte: "Ah, mas o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo", não, é sobre você, né, Uhum. sobre você adulto fazer algo diferente para que aquilo que fizeram com você não se perpetue, né, então que você seja a pessoa que vai se levantar e falar assim: "Não, de hora em diante eu não farei mais não terei mais esse tipo de atitude para que eu não fira mais pessoas, né, e o reino de Exato. Deus seja impactado com pessoas melhores, com mulheres melhores, com crianças melhores e principalmente com famílias melhores. Porque eu realmente acredito que família é um projeto de Deus. E Sim. quando uma criança cai na mão de uma professora como você, essa família é totalmente reestruturada, porque eu acredito que você, tenha esse dom, né, de dessa fo é é tão a sua voz é gostosa, né, eu falo assim: "Gente, quem é da língua portuguesa fala tão bem, com tão". Às vezes eu corto uns R, né, no Aham. quando fala, mas vocês não, vocês falam tão bem, mas realmente traz conhecimento, traz luz para nós. E Miriam, para a gente encerrar, conta para nós quando que este livro aqui vai ser lançado, que eu sei que é muito em breve, e onde que a gente encontra os seus exemplares. Exato. Dia 15 de maio, dia 15 de maio, na livraria Leitura, no Shopping Campo Grande, às 18h30, nós estaremos lá, será o lançamento desse livro. Até às 21 horas estarei ali na livraria Leitura para recebê-los, para autografar, para conversar, para trocar experiências. E onde que a gente encontra eles? No site da Editora Apres Uhum. e na própria livraria Leitura, ele estará ali permanentemente como uma forma das pessoas adquirirem. Os 2 estão lá. Os 2 Estarão, né? estarão Já lá, um está. está e os 2 estarão lá a partir de agora, Que tá legal. certo? E Miriam, para quem nos ouviu, professores, coordenadores, quem está aí na gestão das escolas, onde que elas te encontram, que contrata sua consultoria, suas palestras, onde que a gente te acha? No meu Instagram, @Miriam_Abreu65. Ali tem todas as os links, né, tem um site e tem ali os contatos que podem fazer comigo, que aí a gente pode conversar, tá Uau! certo? Podemos trocar muitas experiências. Certo, Miriam. E uma última frase, uma última fala que você queira deixar para nós. Pensa assim que essa mensagem vai ser traduzida em todas as línguas, vai estar disponível em todas as plataformas do mundo. Qual mensagem você deixa neste podcast? Que tomemos cuidado com as nossas palavras, nos nossos relacionamentos, principalmente em família, e nos nossos relacionamentos pessoais, que as palavras nos aprisionam ou elas nos libertam. E o conhecimento é aquele que vai fazer com que possamos romper todas as amarras nas nossas vidas. Uau! E é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo com a Miriam Abreu. E eu espero você no nosso próximo episódio. Não é treino, é reino. Que Deus te abençoe. Até lá.